Minhas senhoras e meus senhores, muito boa noite. A nossa entrevistada de hoje foi uma personalidade excepcional. Fez poesia da sua experiência de mulher com superior consciência artística. Viveu apaixonadamente e apaixonadamente morreu. Minhas senhoras e meus senhores, Florbela de Alma da Conceição Espanca. Muito boa noite, muito obrigado pela sua presença. Florbela Espanca. A Florbela viveu até à morte... Sim, e a partir daí morri. Peço imensa desculpa, não me deixou acabar. A Florbela viveu até à morte uma vida cheia, uma vida muito rica de sentimentos. Contudo, nasceu na pacata Vila Viçosa, no Alentejo. Posso perguntar-lhe como era a vida de uma adolescente no Alentejo no início do século? Era o máximo, Vitória. Uma loucura. As noites alentejanas eram um escândalo. Com todas aquelas estrelas. A sociedade alentejana tinha muita gente famosa? Gente famosa. Havia gente que toda a gente conhecia. O mestre Chico, da taberna, por exemplo. O Timanel, que lá estava sempre. E o Edmundo, claro. O Edmundo? O cão. O Edmundo Cão. Sim, era badaladíssimo. Era quando o pastor tinha um enorme badalo, por isso. Muito bem, com certeza. O que é que nessa altura a jovem Florbela fazia? Bem, nessa altura era uma jovem empresária de elevado potencial e desenvolveu um projeto pioneiro a partir dos produtos agrícolas do Alentejo, que, como sabe, são os porcos e o marisco. Perdão, Florbela disse o marisco? Pois, naquela altura chovia muito, não é? E havia muito marisco. E o que eu fiz foi desenvolver uma espécie de carne de porco alentejana, mas para as classes mais altas, que era com ostras. Não levava amêijoas. Pois, é muito interessante, muito interessante. Mas, se me dá licença, vamos passar à poesia. A poesia veio mais tarde, portanto. Sim, eu nessa altura dirigia uma revista. Já uma revista de poesia? Não, uma revista de sociedade. Chamava-se O Chaparro. Era acontecimentos sociais, festas, mexericos, escândalos. Ainda me lembro de um escândalo que nós publicámos e acabalou a sociedade alentejana da época. E qual foi? Foi um estouro. Foi o caso do mestre Chico e de Timanel, que foram vistos a dormir junto debaixo de um telheiro. Foi uma escandaleira. E deixaram a taberna sem ninguém. Pois. Entrega ao Edmundo. Foram tempos loucos, os tempos da minha juventude. Mas eu cansei-me da vida alentejana e decidi viver para Lisboa. Pois, daí talvez a mágoa que se sente na poesia, na sua poesia. Vou citá-la, se me dá licença. Há dor dentro de mim que não cessas, doce engano da juventude. Engano, diz-me bem que eu fui enganadíssima. Sim. Porque as ostras só davam pérolas e os porcos não diziam nada. E acabei por dar as pérolas aos porcos e os sacanas comeram as pérolas. Os porcos, aquilo mamam tudo, comem tudo. Claro. Mastigaram as pérolas, aquelas senhoras que os porcos têm. Engoliram-nas e ficaram com uma grande riqueza interior. Bom, e eu vim-me embora, vim estudar para Lisboa. Vim estudar direito. Mas acabou de dar para o torto. Então foi por isso que se dedicou à poesia. Isso foi depois. Depois. Porque o que é que gostava de fazer em Lisboa? O que eu gostava mesmo é... Conhece o Charles Tony? O Charles Tone, não assim de repente.
Ele é alguma coisa a Sharon Stone? Não. Não, o Charleston é uma dança. Ah, dança! Isso é que estava muito em voga nos anos 20. Que era... Oh, yes, sonny, that's my baby. No, sir, I don't mean maybe. Yes, sir, that's my baby now. Era mais ou menos isto. Muito obrigado. Componha-se, por gentileza. Bem haja. Então, terra. Isso contraria um pouco a imagem nostálgica, a imagem amargurada que nós tínhamos de si, Florbela. Não, era uma jovem inconsciente, ofuscada pelo brilho da sociedade lisboeta. Conheci o Jet Set Lisboeta e acabei por colaborar na primeira grande revista de sociedade da época. Ah, sim? Que era a revista Mona. Que falava tudo que era alta sociedade. Que eram todos os bônus. E a gente nessa revista até fazia crítica de televisão. Crítica de televisão, mas, Florbela, se me permite, nessa altura não havia televisão. Por isso é que a gente fazia crítica. Todas as semanas eu escrevia um artigo. Que pena que não haja televisão. Ah, sim, percebo. E estive muito empenhada numa outra revista de grande sucesso, muito ousada, que até foi proibida na época. Era uma revista para as rapariguinhas novas, que se chamava Chavaleca. Ah, Chavaleca. Mas foi proibida na terceira edição por causa do título, que era Chavaleca. As 10 melhores maneiras de dar uma queca. Pois. Pronto. E aquilo na altura... Pois. Com certeza. A Florbela acabou por se dedicar à poesia. E vou citá-la uma vez mais. Esse verso de amor que te fizesse ser eterno por toda a eternidade. Reconhece. Sabe, Vitor, eu percebi. Sim? Que tudo era fútil e vã. E sem significado. Não só era vã, como sem significado. E no fundo, sempre me faltou um homem. Mas a Florbela não teve homens na sua vida? Tive muitos, mas faltava-me sempre só mais um. Está-se entendendo? Mas, Ficava permita-me- sempre ali, qualquer coisinha. Por resolver. Mas refere-se a um homem que a amasse? Um homem que me amasse, sim, Vitor. Tive muitos homens, mas uma grande falta de imaginação. Nunca nenhum me amou. Acabei por voltar para o Alentejo. Desiludida. Foi aí, portanto, nesse regresso ao Alentejo, que passou os últimos anos da sua vida e foi aí que escreveu os seus poemas. Não, ainda tentei fazer qualquer coisa pela minha terra. Tentei lançar a moda do Charleston lá no monte, mas não tive muito sucesso. Porque o mestre Chico e o tio Manelli não se adaptaram bem ao ritmo. Era... Yes, sir, that is my baby. That is my baby. Mas isso é muito interessante. Posso dizer que é música de função. Isto é muito interessante, o que é, filho? Não, estou a referir-me à música. Pois, é verdade. Acabei mesmo por tentar a carreira política. Sim. E candidatei-me à Câmara. Mas não tive sorte, porque o mestre Chico e o tio Manel nunca me perdoaram o escândalo do telheiro, não é? E votaram no Edmundo.
O cão? Sim. Votaram no cão, que foi presidente durante 4 anos. Muito bem. Depois acabou por ser reeleito, mas depois, coitado, teve um grande problema. Foi acusado de corrupção porque andava a receber uns ossos lá do Zé do Talho. Bom, Flor Bela, foi aí que encontrou finalmente a sua poesia, foi o encontro com a poesia. E vou referir o célebre Eu Quero Amar, amar perdidamente. Olha, Vitor, eu vou aproveitar esta oportunidade para dizer isto pela primeira vez. Os poemas não são meus. Mas, então, os poemas não... Os poemas não são meus. Pode explicar um pouquinho mais? Os poemas são daquele que sempre mamou em silêncio. Daquele que esteve sempre comigo até ao fim. Foi por causa dele que eu me matei, sem ele eu não podia viver. O verdadeiro autor dos meus poemas é o Edmundo. O cão? Como? Pois é, Vitor, é a ironia da vida. Como é que o Edmundo, sem nunca ter aprendido a ler ou a escrever, nos conseguiu dar poemas tão belos? Sim, mas como? Pergunto também. Só mais tarde percebi. Um dia, dei-lhe uma sopinha de letras e pouco depois reparei que ela tinha digerido e a tinha deixado sair sob a forma de soneto alexandrino. Foi um momento emocionante, apesar do cheio de apoio. Mas a partir daí, passei sempre a dar-lhe sopa de letras. E cada vez que ele sentiu uma necessidade, saiu um poema. Tantos sonetos. Até livros de contos ele deixou. Era um gênio aquele cão. Um gênio incompreendido durante muitos anos. Mas, Flor Bela, então, e aqueles poemas como este, por exemplo, e vou citá-la, ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens. Foi ele, Vitor. Foi ele. Foi ele. Era uma alma atormentada. Um dia, desesperado, fugiu, meteu-se à estrada. E como não estava habituado ao trânsito na planície alentejana, foi atropelado por uma carroça. Ali ficou. E ali deixou o seu último poema, já a título póstumo. Um poema da agonia. Cadê o título? Adubo para uma flor bela. Com certeza. Tinha-se calado para sempre o batal do Edmundo. E as ovelhas estavam para sempre tresmalhadas. E eu, mais que todas, Com certeza. me parti. Peço imensa desculpa por a ter tocado desta forma. Lamento profundamente, Flor Bela. Como? Estão ali a fazer-me sinais da produção. Exatamente. Flor Bela, se me dá licença, temos um presente para si. Vamos-lhe oferecer, para que esqueça o Edmundo, este magnífico cão. É o Diogo! E mais, Flor Bela. E mais, temos também para lhe oferecer um pacote com massa para fazer sopa de letras. Palmas para Flor Bela Espanca.